Rapaziada, primeiramente aqui, bora falar um pouco sobre o mercado da bola do Remo, né? Nesse vídeo, porque temos que falar muito ainda sobre o elenco do Remo. O time do Remo, né? O trabalho aí do Daniel Paulista, o que esperar desse trabalho. E vamos falar também do Remo que aumentou aí a multa, né? Foi entrar com recurso por omissão e questão também ali da regra que foi colocado no Campeonato Paraense. Perdeu e agora vai ter que pagar 50 mil de multa. Já quero começar o vídeo falando sobre isso, porque é muito interessante a gente falar aqui sobre essa questão do jurídico do Remo, tá? Que adora ameaçar processar o torcedor, né? Gustavo Fonseca, ele adora ficar aí em rede social dizendo que vai processar torcedor, processar página que critica e que cobra ele. O que eu gostaria muito é que ele ganhasse um processo pro clube do Remo. Ah, Wene, mas os jogadores lá que entram com o processo, né? Eles perdem sempre. Não é pro Gustavo Fonseca que eles perdem. Eles perdem porque o Remo paga em dia. Eles perdem porque eles acertam com o clube do Remo e aí não tem nada. Mas não é causas que o nosso querido Gustavo Fonseca ganha. E eu não sei se ele falou isso pro Jorge, o Jorge acreditou de maneira inocente nesse argumento dele, mas o Jorge recentemente, do Meu Poderoso Leão, gravou até um vídeo pro Instagram, falando que não era responsabilidade do jurídico olhar se o jogador está regular ou não. Responsabilidade de quem, Jorge? Você não perguntou para ele? Ele falou que era do Santana, né, da comissão técnica. Jorge, meu amigo. Nós dois sabemos que não é, cara. Mesmo que fosse, o jurídico teria que, pelo menos, olhar o regulamento e falar: olha, bem, veja bem, esse jogador aí, né, ele tem 20 anos. E lá no regulamento lá, diz que jogadores que nasceram em 2005 e que não têm contrato profissional, lá, o artigo lá 31, 32, né, diz que não, o jogador que não tem contrato profissional, ele não pode jogar sem contrato profissional. Ele tem que ter um contrato profissional. Ah, mas no regulamento da CBF, o jogador pode jogar. Mas a competição não é uma competição fomentada, organizada pela CBF. A competição, ela é organizada pela Federação Paraense de Futebol. Então, o regulamento que tem que ser seguido é o regulamento da federação. Independente se a CBF tem uma questão e a federação tem outra. Até porque essa questão dos estrangeiros, né, que até o nosso querido Gustavo Fonseca aí, competentíssimo Gustavo Fonseca falou, né, que mas eles abriram brecha para que tivesse o aumento dos estrangeiros, mesmo o regulamento do campeonato não permitindo. Por que vocês não debateram esses outros temas? Por que vocês não simplificaram tudo? Olha, é o seguinte, já que vocês querem, né, como é que a gente pode dizer, colocar o regulamento de acordo com o regulamento da CBF, o regulamento do Campeonato Paraense, de acordo com o da CBF, e que não há mal nenhum nisso, tá, para poder até beneficiar a Mucura, então vamos aí também colocar todos os itens de acordo com o regulamento da CBF. Mas não. Deixaram que o regulamento continuasse do jeito que está. Aí o Remo escala um jogador que sequer entra em campo. E aí o Remo é punido. Porque está lá no regulamento. Não pode escalar o jogador que tem 20 anos, que nasceu em 2005 e que não tem contrato profissional. Lá está dizendo. Se vocês queriam tanto escalar o grandiosíssimo Adson, que era imprescindível no time do Remo, por que vocês não fizeram um contrato profissional para o menino? E colocavam um menino lá para jogar? É tão difícil, é tão complicado, é muita burocracia. Aí, Jorge, você vem me gravar um vídeo falando que não é responsabilidade do jurídico, e sim da comissão técnica. Jorge, meu amigo, não se queime por causa desses caras, por causa desses incompetentes. Você é um cara inteligentíssimo. Seus comentários são sempre plausíveis, são sempre interessantes. Principalmente quando você faz um comentário de cobrança lá para a diretoria.
Não cai no papo desses caras, não. No papo de um cara que não, ele não aguenta, ele é tão criado com vó que ele não aguenta a crítica. E aí ele ameaça os outros de processo. Você tem o meu respeito, Jorge. Você sabe disso. Você sabe que você tem o meu respeito. Então, assim, eu não quero que você me leve a mal, Jorge, tá? Não tô aqui fazendo nenhuma crítica, muito menos colocando nada aqui referente a isso. Só tô te falando, né? E assim, a gente sabe, né, que você tem uma boa relação com o Gustavo Fonseca, diferente de mim, por exemplo, que tem uma relação estreita com ele. Inclusive, ele já falou que vai me processar. Não tem problema nenhum com isso. Processar é uma coisa, ele ganhar o processo é outra. Mas, assim, pode ter certeza, cara, que eu sempre vou respeitar você aqui. Você é um colega meu aqui no YouTube, que tem o meu respeito. O vídeo, eu não sei se você gravou o vídeo pra cá, mas eu vi lá no Instagram. E assim, dizer que o jurídico do Remo não tem responsabilidade na escalação de um jogador irregular, por mais que isso seja verdade, é difícil de acreditar, irmão. É difícil de acreditar. Muito difícil. Muito difícil, tá? Bom, bora falar agora aqui sobre o time do Remo, né? Mercado da bola. Primeiramente, bora falar um pouco sobre o Daniel Paulista, né? Já conversou aqui sobre a escalação dele. Ele deve escalar um 4-2-3-1. Os dois volantes ali, meias no meio de campo, né? Que saudade que eu tava de ver meias jogando no meio de campo. E a gente não tinha isso, né? A gente não tinha isso com o nosso antigo treinador. Mas isso ano passado deu certo. Eu não vou cuspir no prato que eu comi. Ano passado, essa escalação do Santana, que ele colocava lá, sem meias no meio de campo, ela deu certo, a gente subiu. Mas esse ano não estava mais dando certo. E isso é uma coisa que o nosso novo treinador está corrigindo. O 4-2-3-1, ele vai fazer com que esse meio de campo tenha aquela transição que a gente tanto cobrou aqui no início. E com os jogadores em posição ali, jogando cada um nas suas posições, respectivas posições, eu acho que tem muito como dar certo. Agora, teve um torcedor que fez até um comentário muito pertinente aqui no canal. Ele falou: N, nada disso vai adiantar se o clube do Remo não preparar fisicamente os seus atletas. E eu concordo plenamente com esse torcedor. Não adianta nada você colocar um esquema novo, você colocar ali uma formação diferente, uma tática diferente, se a preparação dos jogadores é uma preparação de merda. Os caras não aguentam jogar um segundo tempo, não tem intensidade. Porque uma coisa é só o Adailton não conseguir jogar 2 tempos. Outra coisa é o time inteiro do Remo não conseguir jogar 2 tempos. Essa preparação física, ela precisa ser cobrada, ela precisa ser colocada em dia. A Série B, ela é um campeonato de muita preparação física, de entrega física. A gente viu o que o Criciúma fez com a gente na questão da entrega física. Então o clube do Remo precisa se preparar para isso, tá? Sobre o mercado da bola, bora falar um pouco sobre o Caio Vinícius, que foi anunciado, né, jogador que tá vindo do Vitória aí, volante, pode fazer a função de camisa 5, né? Em alguns jogos pelo Vitória ele foi improvisado na zaga, então ele é mais aquele primeiro volante ali, barra zagueiro, entendeu? Um cara mais defensivo, mas que vai nos ajudar bastante nesse meio de campo. A gente que tava sem ali camisas 5, né? Até porque o Santana odiava os camisas 5 e odiava os camisas 10. Agora a gente tem 3 camisas 5. O Daniel, né? O Denner e o Caio Vinícius. E eu posso até dar um palpite aqui pra vocês. Eu acho que o Caio Vinícius está à frente desses dois, tecnicamente falando. Mas o Daniel é jovem, é da base do Flamengo e pode ganhar essa vaga aí. E o Denner, né? É um cara ali que está um pouco mais atrás, até na questão física também. O Denner vem sofrendo com muitas lesões nessa chegada dele aí no Remo. Então a gente espera que ele possa também melhorar. Sobre Douglas Baggio, vocês sabem aí, a gente falou já há uns 10 dias, 7 dias, 8 dias, sobre a negociação do Remo com o Douglas Baggio. O Remo ainda está interessado na contratação do jogador e, quem sabe, uma proposta não pode ser feita. Só lembrando, tá? O clube do Remo tem até o dia 11 de abril para contratar esses jogadores que estão aí terminando os campeonatos estaduais. Alguns campeonatos estaduais já acabaram, né? O Gauchão, né? O campeonato carioca, se eu não me engano o Mineiro também já acabou, né? Se eu não estou enganado. Então tem campeonatos aí que já acabaram. E aí tem campeonatos também, por exemplo, Paulista, só tá Palmeiras e Corinthians jogando. Então aqueles times ali
mais acessíveis para o Remo contratar, já não estão jogando mais. Então, se o Remo fosse contratar algum jogador para agora, já deveria ter anunciado aí. Vamos ver, né, se essa situação do Douglas Baixo se desenrola com um desfecho aí positivo, ou se o jogador vai ficar no Botafogo de Ribeirão, tá? Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.